Debate RDK de volta. Lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos, lá em Arroio do Meio. Procurando um carro novo, seminovo. Com certeza o Meneghini Veículos tem um baita negócio para ti lá, na questão dos seminovos aí e dos novos também. Meneghini Veículos lá em Arroio do Meio. Auri, Internacional, Auri, aquela coisa assim, ó. Cara, nós deveríamos ter umas 3 horas para falar do Inter hoje, né? Perguntar para o Demar. O Demar deve estar faceiro com o Inter, né? Não tá? Não estou faceiro porque, na verdade, assim, ó, o Inter, eu acho que... Acabou, né? Acabou na Copa do Brasil. Por exemplo, se tu me perguntar como é que vai ser o Inter, eu acho que tem chance de ganhar, né? Maior do que com a Juventude. A gente vai falar da eliminação ou nós vamos passar por outro? Não, já que tu me perguntou, eu vou te responder. Jesus, eu acho que o Inter podia ter ganho o jogo também, assim como o Juventude. Mas aquilo que tu diz, né? Como o Juventude ganhou em Porto Alegre, ele ficou um pouco mais atrás. Jogou esperou o Inter atacar. Jogou com o regulamento, né? Com o regulamento. Nós tivemos 12 pênaltis no jogo, pelo amor de Deus. Gente. E aí, bom, os pênaltis é um capítulo à parte, né? Bota a displicência para ajudar no pênalti. Só faltou a cavadinha aquela, mas ninguém teve coragem. Ocorreram 3 pênaltis. 3 pênaltis. 2 de fato existiram e um não existiu. Não existiu. Um dos que ele marcou, que foi o segundo. Não foi. Ele se jogou. Agora, aquele do primeiro tempo, o cara deu um coice. Aquilo ali ia mudar o jogo. O cara não deu. Que aquilo ali poderia mudar, enfim, porque seria o primeiro gol. Mas o fato é que, assim, considerando... Mas agora tudo que vem acontecendo, eliminação, saída de poder, né? tudo deu lógica. A gente já sabe. Mas o Inter contra o Juventude no sábado, né? foi melhor se comparado com o próprio Inter. Sim, com certeza. Foi melhor. Também acho. Ele poderia ter ganho o jogo, né, não fosse a preguiça, ou talvez a falta de concentração, um Vitão bancando uma criança de novo. Ele faltavam 10 minutos, né? Aquele gol de cabeça, o cara foi lá em cima, cara. O cara saltou. Agora não pode levar o gol de cabeça dos caras altos que não tem na defesa. Né? Isso vem se repetindo há muito, mas há muito tempo. Até quando tinha o Moledo na zaga, de vez em quando faziam essas gauchadas. O fato é que o Internacional até jogou melhor que o próprio Internacional na partida anterior. Mas é muito longe de ser o suficiente. É muito longe. Muito pouco, né? É muito longe daquilo que se criou de expectativa para esse elenco que foi montado. É um negócio absurdo. Futebol muito pobre, medíocre. Verdade. E isso não tenho dúvida. Tava escancarado que o poder. Eles estão meio desmotivados. A impressão. Mas por que tu tá desmotivado? Que ganha 1 milhão por mês. Qual é que é o motivo da desmotivação? Tá salário em dia, gente, tá tudo. Essas coisas. Mas não é desmotivado, é que eu tenho a impressão. Não seja o termo, mas não estão encaixados, sei lá, o time não está encaixado. É que se eles não fizerem mais do que isso, a vida vai continuar. Ninguém cobra. Ninguém cobra. Ninguém entra no vestiário ninguém chuta a porta. Enfia o dedo no nariz do cara. Tu tá pensando o quê, cara? 1 milhão por mês o clube te paga? E é isso que tu tem pra dar? Um clube com mais de 100 mil sócios. Mas o que é isso? Sabe, ninguém faz. Então, aí a gente vê que as coisas são, uma das primeiras frases, assim, que depois da demissão, e quando falam no perfil do novo treinador, diz, olha, mas tem que ver se o grupo, sabe? Vai aceitar. Vai aceitar. Como assim, cara pálida? Como assim? Agora isso aí prova uma coisa, pra mim, assim, olhando, pega o time do Grêmio, pega o time do Inter, são duas situações diferentes, mas não é o caso de tu ter só jogador. Se tu não tem um treinador que encaixa, que tem um plano de jogo lá, tem uma estratégia, bom, não deu certo esse, eu ponho aquele. Cara, e não é só treinadora, mas no Internacional falta. Mas tem que ser, o time tem que ser bem treinado. Aí tu vai ver que algumas peças não vão se encaixar. Azar, bota outra. O Magrão, cara, eu não consigo ver resultado. Eu apostava no Magrão, eu achei que ia dar certo. Pô, o cara que chutava todo mundo no campo. Ele é um cara que o Palmeiras... Então tem que ter treinador, tem que ter preparação física, mas precisa ter um cuidado com o ambiente do vestiário, o ambiente do clube. Isso não está tendo. Alguma coisa está falhando e muito gravemente ali. Então, o Internacional vai ter que não apenas contratar um novo treinador,
Essa história de vir o Abel. Tu entrou agora no treinador Roger Machado, nessa questão. Meio SWAT isso aí, né? Isso aí, mas eu não Paulo consigo. Paixão, Abel, Roger, tipo assim. Mas deve ser coincidência. Na semana que o Barcelos encontra o Fernando Carvalho, esse é o movimento. É. O que te parece isso? O que me parece, assim, primeiro, eu torci pela reeleição do Barcelos, eu acho que era o melhor do clube. Aquele outro cidadão lá nunca tinha demonstrado. Mas o Paulo Paixão era um Mas Mas ele levantou várias circunstâncias. Mas pra ver, nesse né? episódio específico agora da troca de treinador, eu sinceramente me decepcionou muito a direção internacional, não por quem está buscando, me decepcionou pelo fato de chegar a tomar a decisão, na minha opinião, atrasada, devia ter tomado antes, né? E aí tá esse tempo todo agora aqui no meio de competições importantíssimas, de jogos decisivos. Mas se a convicção é o Roger, cara, esse cara devia ter em Porto Alegre já agora. Coisa Cara, tem absurda Brasil com isso. juventude, tio. Coisa absurda isso. Então, assim, ó, nesse aspecto, eu vou ter que ficar do lado de quem critica essa atual direção internacional. Fez, na minha opinião, tá corrigindo distorções e problemas do Inter, se esforçou e montou um elenco que, na minha opinião, deveria estar jogando muito mais, né? Devia estar voando, né? Falhou em manter, acho que muito tempo o treinador e agora está falhando miseravelmente na reposição. Não era momento para demorar tanto. Não, entende? eu acho que não devia ter demitido o Cudê. Não, mas ele não queria mais Ademar. Ele estava depressivo. Pode ser que sim, mas... Ele estava depressivo no banco. Ele não, olha, nem o cachecol ele usava mais para ficar na lateral. Isso é um sintoma de grave depressão daquele cidadão. Ele não era o mesmo Um cara que vivia sapateando, berrando com todo mundo lá. O cara moado no banco de reservas, aparentemente sem condições de reação, dava a impressão. Então ele não queria mais e foi correto, tinha que demitir. Agora eu não pensei que um clube do tamanho internacional, com todo o planejamento que tem, ou que tinha, fosse demorar tanto para uma decisão um pouco mais definitiva em relação a essa questão. O discurso da demissão do Cudê, quando o Alessandro Barcelos falou, depois da eliminação, falava assim, um treinador do tamanho do clube, do tamanho das pretensões do clube. Sim. Tá? Primeiro nome, Fernando Diniz. O cara estava desempregado, campeão da Libertadores e tal. Cuca. Como é que nós paramos no Roger? Isso que eu queria entender. Isso é década de 90, assim, raiz, né? Porque o Inter contrata alguém que elimina ele. Né? Valmir Louruz, lembra disso? Sim. O Sandri. Cara, umas coisas assim que acontecem que, meu Deus, sabe? Então, essa é uma coisa que o discurso não condiz com a ação, né? A questão para mim toda está em responder a seguinte pergunta: quem está disponível no mercado brasileiro? Foram lá agora falar com o português. Mas aquele cara lá... mas esse cara é muito dessa classe, é óbvio que não ia vir. Não, e outra coisa, o cara tá em uma ascendência... Na minha opinião, o cara foi botar pra seleção portuguesa. No momento, entre Roger e Diniz, Roger. O Fernando Diniz precisa de tempo. O Fernando Diniz precisa vir, dar tempo a ele para implantar a filosofia, para o grupo comprar a ideia dele, aquele futebol do toca. Tá, mas ele segundo a imprensa fala que ele quis um contrato para 2 anos, por isso que não... Mas ele cria um projeto, né? Não tenho dúvida. Aí tu vai combinar assim, aí o cara que já treinou o Marcelo, treinou o Felipe Melo, aí traz o Roger, cara. Entendeu? Qual é o estofo que o Roger tem para esse vestiário do Inter? Essa é a grande questão. Para mim. Na minha opinião, ele é um bom treinador. A questão não é isso, se ele é bom, se ele é médio, se ele já ganhou alguma coisa, se ele não deu certo em clube grande. A questão é ele que vai ter que botar ordem no vestiário? Se não for ele, eu acredito nele. Se for ele que tiver que treinar e botar ordem naquele bando de mangolão, que tem um bando de cavalo cansado ali, aí a coisa vai complicar. Então, se confirmar essa coisa de Abel Braga, por exemplo, para chegar lá e chamar os caras, vem cá, vocês só vão pro treino, vão treinar, tudo que ele mandar fazer vocês fazem, comprem o plano dele de jogo, o plano tático, a estratégia que ele botar. Agora, fora isso, é comigo o negócio aqui. Tá com algum problema? Vem falar comigo. Tu tá faltando alguma coisa? Fala comigo, Abel. É
um cara que tem condição de fazer isso. Agora, se contratarem o Roger e deixarem que ele tenha a responsabilidade de treinar e também gerenciar aquele bando de louco ali, desinteressado, desimportados com a importância do Malandro, profissional, vamos dizer assim, né? Os É, caras mais aí malandro. não vai conseguir fazer. Não vai. Uma coisa é no Juventude. onde Daí os tu caras não tão- acha que isso o Diniz conseguiria sozinho? Não. Também não faria sozinho. Teria que ter apoio. Ele é o tipo Renato, assim, amigo O do Diniz é jogador. pior né? ainda. Amigo O do Diniz jogador. cansou de brigar, comprar briga com o jogador, chamar cara de perninha, sabe, na beira do gramado. Mas se ele vem pro Internacional Não, ele larga. compra briga com um dos líderes ali, tá acabado, sabe? Não vão jogar. Aí não pode ser o treinador. Tem que ser a direção do clube, a direção técnica, o coordenador, alguém que chega lá e diz, olha, eu não quero saber, não vou discutir aqui com vocês a questão que compete ao treinador. A organização tática do time, os treinamentos, vocês têm que fazer o que ele manda. Agora, o resto é comigo. E aí a bronca é aqui comigo. Não pode. Não dá para fazer que nem o Renato faz no Grêmio. Não. Gerencia até o departamento médico. Não funciona. Não funciona dessa maneira. Então, a minha compreensão desse processo é essa. Nem Roger, nem Diniz, nem Cuca, nem qualquer um que quisesse trazer, nem o português esse, se viesse para cá nessa condição. Ou então não tem um diretor de futebol lá, né? Não tem, né? Não. É o executivo. Não, quem age ali é o próprio O Magrão, executivo, né? E né, o Becker, que chama, aquele. né? O que o Becker faz? Mas o Becker, convenhamos, né, cara? Com todo respeito. Eu esperava mais o Magrão, né? Lamento muito que ele esteja ali meio de figuração, porque, sinceramente, nas manifestações públicas dele até hoje, ele falou muita coisa, mas na prática não se viu nada. Essas coisas que estão acontecendo, ele deveria chamar os caras para responsabilidade, não faz. Então é isso que tem que acontecer. Não é só a questão... Se for só pelo treinador, o Internacional vai continuar essa bagunça que está aí, não vai ganhar bulhufas esse ano. Com esse clima maravilhoso, deixa eu interromper um pouquinho, o Inter volta a campo nessa noite contra o Rosário Central pela fase de repescagem da Sul-Americana, porque isso aí nós também conseguimos. O jogo às 21 horas e 30 minutos lá no Gigante de Arroito, na Argentina. Né? Sem Alan Patrick, Rosário, que é a sem terra Ener do Valencia. Messi, né? Como? Sem Alain, Patrick Sem também? Alan Patrick, sem o Ener Valencia. Não, Alan não. Alain vai jogar. Tá, Sim, o Ener Valencia. O Ener Valencia É o tá Ener, machucado. é o Borré, o Rocher O goleiro voltou. O goleiro voltou. Quem está fora é o Arangues. É o Arangues, é o Thiago Maia, todo mundo Os caras machucado. estão fora. Que beleza, né? Estão tudo fora. O que dá pra fazer com esse amontoado, assim, com o interino? Não, acho que dá até um time bom, cara. Eu Ah, acho mas o futebol dá sempre, né, querido? Agora o problema Não, é... mas esse time que vai a campo deveria ser mais que suficiente para encarar o Rosário e sair de lá vivo, tranquilo. O problema é que não depende só do time. Mas em campo. aquele negócio, o jogar Rosário não contra- ganha tantos jogos, aquele negócio todo aqui É isso. pro Inter, Até entendeu? o René Não esqueça que tem o voltando. Campaz do outro lado, né? Até o René tá voltando, Essas coisas, voltou né, da cara? pancada na cabeça. Mas o Inter deve jogar com o Rocher, provavelmente ele volta. A dupla de zaga é o Vitão e o Mercado, muito provavelmente. Bustos e René. O René deve voltar, então o Renan vai ficar na reserva para a zaga, né, em função de que também as coisas estão ali complicadas, o Fernando não está. Os volantes são os guris, aqueles, né, o Bruno Gomes. o Bruno e o Rômulo, né? E aí ali pelo meio vão circular provavelmente o Alan Patrick e o Wesley, e na frente o Alário com O Wanderson também tá fora. quem? O Wanderson também tá Não, o fora. Wesley está fora. Joga o Wesley, mas o Wesley compondo o meio. Não, só o acho que é Alário um na dos frente. guri, aquele o Igor. Acho que vai jogar. Gustavo, talvez. Não. Que deve jogar junto com o Alan Patrick? Botar o Wesley pra frente. Eu acho que falaram Ontem até em de Igor repente até uns Gomes. três. Falaram em Igor Gomes. Mas o Igor não é volante, é zagueiro, zagueiro? né? Não, Zagueiro não, lateral. Não, mas ia jogar de volante. Não, em princípio não. Os volantes devem ser o Rômulo e o Bruno Gomes, os volantes. Aí ali um pouquinho mais adiantado, o Bruno Henrique. Bruno Henrique, exatamente, Tá, três sim. volantes. Então são 3 volantes, o Bruno que é quase um meia, né? É um cara que sai bem. Nós temos o segundo bloco que chegou ao fim, RDK Debate, volta daqui a pouco.